Parece mentira. Na segunda-feira eu falei sobre a queda de uma liminar dada por um juiz do trabalho que impedia aí a volta às aulas nas escolas particulares do Rio de Janeiro. Como o desembargador do trabalho que cassou a liminar aconteceu no domingo por volta aí das 5 da tarde, eu achava que ia ser difícil que a retomada das aulas acontecesse na segunda-feira. Todo mundo estava desprevenido. Eu comentei que o Brasil estava uma zona. Juiz do trabalho passando por cima dos governadores e impedindo o retorno às aulas. Eu critiquei também algumas condições determinadas pelo desembargador ao cassar a liminar. Mas ontem eu constatei que o Brasil está uma zona mesmo. Na própria segunda-feira, o desembargador, agora outro desembargador, chamado Peterson Cardoso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio, determinou no final da tarde que as escolas particulares da cidade continuem sem as suas aulas presenciais. O pior de tudo é que isso aconteceu após algumas escolas terem conseguido reabrir as suas portas anteontem mesmo. Agora é que ninguém entende mais nada, nem quem atua na área do ensino. É tanta interferência que o amigo que eu citei no meu comentário de segunda-feira, o José Carlos Portugal, me mandou uma mensagem dizendo logo no começo que ele já imaginava, pelo que eu tinha comentado no meu vídeo, que eu estivesse tão confuso como todos da área educacional estão. Mas esclareceu que, quando isso acontece, é melhor que a gente retome o fio da meada. E aí ele lembrou que as escolas particulares estão lutando contra uma liminar dada por um desembargador a um decreto do município relacionado à volta às aulas. E isso gerou um recurso do município que não foi acolhido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Em seguida, o município entrou com um recurso em Brasília. No final dessa semana, a ASBREI, que é a Associação Brasileira de Educação Infantil, deu entrada a um pedido de reconsideração junto ao próprio desembargador, que reiterou a liminar concedida ao Ministério Público, mudando um pouco a sua sentença. Na segunda-feira, a ASBREI entrou com um novo pedido de reconsideração junto ao presidente do Tribunal de Justiça. E à noite, o presidente do TJ, numa entrevista, disse que não poderia reconsiderar a reabertura das escolas particulares porque nenhum estudo tinha sido apresentado. E aí a gente conclui, né? Se o Estado diz que pode abrir, se o município diz que pode abrir, por que a Justiça diz que não pode? Se as secretarias de saúde do Estado e do município dizem que pode abrir, que estudo a Justiça deseja? Ela quer mais que o pronunciamento dessas secretarias? Se as secretarias de educação do Estado e do município dizem que as escolas podem abrir, por que a Justiça diz que não podem? Se os órgãos de vigilância dizem que pode abrir, por que os desembargadores dizem que não? Eles sabem mais que esses agentes? Eles tomaram para si o equivocado monopólio de zelo pela saúde e todos nós somos irresponsáveis? Se alguém souber explicar ou tiver uma resposta para esses questionamentos, o meu amigo Portugal pediu que esse alguém desenhe para ele. Quanto à manifestação de ser injusto a rede privada voltar antes do que a rede pública, a injustiça está sendo cometida todos os dias, na medida em que as instituições de ensino privadas mantêm aulas online desde o 1º de abril, enquanto numerosos colégios públicos, inclusive os federais, não deram uma única aula. Isso é uma vergonha. Eu volto a insistir no assunto. A decisão desastrada do STF de tirar o protagonismo do governo federal para coordenar as ações durante a pandemia deu nisso. Cada governador e cada prefeito fazem o que bem entendem
E as respectivas justiças estaduais, federais e até a do trabalho querem decidir o que é bom e o que não é bom para a população que já não aguenta mais essa bateção de cabeças daqueles que se dizem autoridades. No Amazonas, por exemplo, e eu comentei isso na segunda-feira, as aulas foram retomadas há 2 meses e não houve registro de contaminação depois disso. Mas no Rio de Janeiro as aulas presenciais estão suspensas. Só que as praias estão lotadas, inclusive com crianças. Ônibus, metrôs, trens e shoppings também estão cheios, inclusive de crianças. Mas as escolas têm que ficar fechadas até que surja uma vacina. A Alemanha já provou ao mundo que não houve aumento de casos de Covid-19 com a volta às aulas. O nosso Amazonas também. Na Flórida, nos Estados Unidos, onde o governador é do Partido Republicano, não houve aumento de casos com a volta às aulas porque simplesmente ele não entrou nessa paranoia, que lá é até provocada pelo Partido Democrata. Mas enquanto governadores como João Dória e outros continuam adeptos aí do fica em casa, a Organização Mundial da Saúde, que eles tanto idolatram, defende agora a volta às aulas. E junto com a Unicef e a Unesco, estão apelando aos governos que coloquem como prioridade a abertura das escolas e não de bares e eventos de massa. Eu gostaria de saber qual é o argumento desses juízes depois de uma notícia dessas. Agora que todos aqueles que eram favoráveis ao lockdown e faziam apologia ao fica em casa, estão vendo aí que tudo deu errado, surge o discurso de que o mundo errou. Só que o mundo não errou. Quem errou foram aqueles que cometeram o crime de mandar todo mundo ficar em casa e só procurassem um hospital de referência quando estivesse sentindo falta de ar, como fez o nosso antigo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, querendo se aproveitar politicamente da situação. Isso todo mundo já viu. Mas os criminosos que fizeram isso e estão tomando decisões estapafúrdias precisam responder pelos crimes que cometeram, ao tirarem vidas e esperanças das pessoas, ao agravarem sintomas de depressão, ao prejudicarem a economia e ao roubarem os recursos que deveriam ser destinados para salvar vidas, comprando equipamentos que nunca foram entregues e construindo hospitais de campanha que nunca foram utilizados. O mais triste disso tudo é saber que isso foi feito somente para alimentar a ambição dos canalhas de plantão. E para o STF e a grande mídia que foi copartícipe de tudo isso, eu gostaria que eles me respondessem: quem foram mesmo os genocidas, hein? Em breve, a definição de justiça vai sofrer uma alteração. Do jeito que as coisas estão, daqui a alguns anos, quando alguém abrir um dicionário, vai verificar o novo significado da palavra justiça. Um bando de vaidosos atrapalhando a vida do cidadão que precisa sobreviver e que ainda tem que pagar todos os privilégios de seus membros, principalmente os da Suprema Corte. Ninguém aguenta mais isso.